dia, crianças! Hoje nós vamos estar fazendo um pouquinho de história. Nós vamos falar sobre a vinda dos imigrantes aqui para o nosso país, para o Brasil. E com a chegada dos imigrantes aqui no Brasil, nós, adquirimos mais conhecimentos. A nossa cultura mudou bastante, porque a gente conheceu outras culturas e adquirimos também alguns costumes deles. Imigrantes são aquelas pessoas que moram em outro país e passam a viver no nosso país. Exemplos: pessoas que vêm do Japão para morar no Brasil são imigrantes. Pessoas que vêm da Alemanha para morar no Brasil, imigrantes. Pessoas que vêm dos Estados Unidos, imigrantes. Portugal, Venezuela, México, qualquer outro país que venha morar no Brasil são imigrantes. Mas também são imigrantes as pessoas que saem do Brasil e vão morar em outro país. Também são considerados imigrantes. Então, nós vamos conhecer, junto com a chegada desses imigrantes, eles trouxeram também a cultura de outro país, que a gente ficou conhecendo na dança, na culinária, no modo de se vestir, no modo de falar, não é? Hoje a gente usa muitas palavras em inglês, no nosso dia a dia. E isso vem de quê? Dos imigrantes. A cultura de comer outras comidas, esfirra, feijoada, macarrão, pizza, também vem dos imigrantes. Então, hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho. Pega o livro de vocês, abra na página 268. A vinda dos imigrantes. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Veja as imagens acima. Criança descendente de japoneses, crianças descendentes de libaneses, criança descendente de alemães. Isso acontece porque seus ancestrais têm diversas origens. Os avós, os bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde vivem e migraram para o Brasil, trazendo os seus costumes e tradições. Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foram viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda dos imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Então, vocês estão vendo uma fotografia dos imigrantes, uma pintura, não é, de 1896. A obra retrata italianos que aguardaram no porto o embarque para o Brasil. Então, eles estavam vindo de navio. Então, essa pintura aí são os imigrantes esperando para poder chegarem ao Brasil. Os imigrantes, em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra, que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terra, assim como o apoio do governo brasileiro. Muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda dos estrangeiros. Então, como os africanos, foram proibidos de chegar ao vir para o Brasil, o que aconteceu? Começou a faltar mão de obra aqui no nosso país. Então, os fazendeiros começaram a incentivar os imigrantes, Eles começaram a estimular a vinda dessas pessoas de outros países para cá. Da África não podia trazer escravos, mas então foram feitas propagandas de vários países, na Itália, Alemanha, Espanha, Japão,
Eles faziam cartaz que foi distribuído, né? Mostrando como que era o Brasil, onde eram os melhores lugares, que eles poderiam trabalhar, que aqui era muito bom. Então, eles mostraram um lado lindo. Então, vocês estão vendo aí um cartaz incentivando, né, a vinda dos imigrantes para o Brasil, incentivando. A gente está vendo aí uma japonesa apontando, né, para o nosso mapa, o mapa do Brasil, para virem para o Brasil trabalhar, que era um lugar bom, que tinha mais empregos, e as pessoas com aquela propaganda enganosa vinham para cá em busca de condições de vida. A viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios que eram desconfortáveis e com pouca higiene. Então, como que eles vinham para o Brasil, os imigrantes? A maioria vinha de navio. E esse navio não era nada confortável. Era um navio onde era pequeno, não tinha condições de higiene, não é? A viagem era muito longa, demorava muito, né? E era muito quente. Então, muitas pessoas ali, o que acontecia? Elas acabavam doentes, contraindo algumas doenças. Então, aí tem, no quadrinho amarelo, você sabe qual é a diferença entre imigração e emigração? A saída de alguém de seu país de origem para ir morar em outro país é chamada imigração. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada imigração. Chegou o dia da nossa partida. Vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data. Vamos embora para outra morada. Então, embaixo tem o navio. Olha aí, esse trecho foi um trecho lido, né? De como um imigrante, né, se sentiu ao deixar o país dele. Então, a gente está vendo aí um navio, uma pintura, né, de 1941, que mostra como eles chegavam aqui. Olha só o período. Agora vocês vão fazer uma entrevista. Essa entrevista vocês só irão fazer se vocês conhecerem algum imigrante que veio morar aqui. Se não tem conhecimento, não conhece ninguém que veio de outro país para morar aqui, vocês não irão fazer. Quem for fazer, respondam no caderno, na parte de história, tá bom? Hospedaria agora. Os imigrantes chegaram. Onde eles vão ficar? Aonde eles irão ficar? Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior delas se localizava no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderias, refeitórios, hospital, farmácia e correios. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes por cerca de 8 dias, até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar. Durante esse período, podiam utilizar gratuitamente os serviços oferecidos. No entanto, a circulação dessas pessoas se limitava ao pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair pelas ruas da cidade. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2,5 milhões de imigrantes passaram pelo local. Então, a gente está vendo aí uma fotografia dessa hospedaria. Era tipo uma mini cidade. E eles não poderiam sair dali de dentro. Eles tinham que ficar ali cerca de 8 dias e ir morar na onde eles iriam trabalhar. Tinha pessoas que não iam e acabavam morando, envelhecendo aí. O trabalho no campo, né? Passaram os 8 dias, foram para o trabalho no campo.
Grande parte dos imigrantes que chegaram no Brasil era encaminhada para a fazenda de café. Nesses locais, os imigrantes realizavam diversos tipos de trabalhos. Então tem aí um trecho. Eram eles os imigrantes que plantavam, colhiam, ensacavam e carregavam os navios com as sacas de café. O trabalho era realizado por toda a família. Trabalhavam o homem, a mulher e as crianças. A vida aqui, na nova terra, não foi nada fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente, surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos da fazenda. Então, aí a gente está vendo uma fotografia da plantação de café. E eles trabalhavam, eram mal remunerados, não recebiam, né, o dinheiro direito. O trabalho era muito pesado, tanto para as crianças, para as mulheres e para, né, os homens também. E a vida foi muito difícil, a chegada deles aqui. O trabalho nas cidades. A cansativa rotina nas fazendas de café motivou muitos imigrantes a se deslocarem para as cidades em busca de outras oportunidades de trabalho. Havia também imigrantes que vinham para o Brasil com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades. Conheço alguns trabalhos realizados pelos imigrantes nas cidades. Então, eles estavam lá no campo, só que o trabalho era tão pesado que alguns voltavam para a cidade para poder arrumar emprego em lojas e fábricas, para poder trabalhar. Então, a primeira fotografia, algumas famílias de imigrantes conseguiram abrir seu próprio negócio. Ao lado, os imigrantes trabalhando no seu armazém na cidade de São Paulo. Então, na fotografia de baixo, muitos imigrantes trabalhavam como vendedores ambulantes, oferecendo os mais variados tipos de produtos. Então, vocês estão vendo aí. Então, esses imigrantes vieram para cá, muitos conseguiram abrir sua loja, igual a gente tem lanchonete do China, do japonês, tem lojinhas que vendem produtos, né, vindo de outros lugares. São imigrantes que vieram para cá e conseguiram abrir seu próprio comércio. Então, aí tem uma... Deixa eu ver aqui, porque cortou um pouquinho aí. Então, vamos lá, vou ler aqui no livro. Preencha os espaços em branco do texto a seguir com as palavras corretas. 8. Imigrantes, sair e refeitório. A hospedaria dos imigrantes era um prédio composto de várias dependências, entre elas lavanderia, refeitório, hospital. Os imigrantes recém-chegados ficavam instalados ali por cerca de 8 dias. Durante esse período, eles eram proibidos de sair do local. Leia o trecho a seguir sobre o trabalho dos imigrantes nas cidades. Então, tem aí. De modo geral, as fábricas não contavam com as mínimas condições de higiene e segurança. A falta de espaço, a ausência de ventilação e iluminação inadequada e o cansaço tornavam-se frequentes as ocorrências de acidentes, alguns deles muito graves. Então, vem aí, como eram as condições de higiene e de segurança nas fábricas? Sublinhe o trecho do texto que trata desse assunto. Então, vocês estão vendo aí que o que eu estou mostrando já está até sublinhado. Vocês podem usar o marca-texto de vocês. Agora nós vamos ver sobre os costumes dos imigrantes. Observe a ilustração e conheça
uma tradição trazida ao Brasil pelo imigrante em 1959. Então, a gente está vendo uma doceria, né? Buriquita. Esse é um doce de massa folhada e na Iugoslávia vende na padaria. Lá vende assim, bandeja grande e corta pedaços. Vende por pedaço, com queijo, com cereja, com maçã, com ovos. Então, olha aí o desenho. Qual foi a tradição que trouxe com ele ao Brasil? Né? Então, ele trouxe lá do país dele a tradição de quê? Do doce, não é? Ele trouxe lá um doce que eles têm o costume de comer, a buriquita. Os imigrantes que vieram ao Brasil trouxeram muitos costumes de seus países de origem, como esportes, dança, vestimentos, pratos típicos. Com o passar dos anos, essas tradições começaram a fazer parte do modo de vida dos brasileiros também. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Culinária dos imigrantes. Muitos pratos típicos trazidos pelos imigrantes passaram a fazer parte do dia a dia. Então, olha aí. Tem a paella. É um prato de origem espanhola, apreciado por muitos brasileiros. O prato contém arroz, legumes, carnes ou fruto do mar. A macarronada é uma comida típica italiana, feita com massa de trigo cozida e acompanhada de molhos. Ela é bastante consumida no Brasil. A culinária árabe é bastante famosa no Brasil. Os pratos típicos árabes, como quibes, esfirras, são apreciados por muitos brasileiros. E muito comum encontrarmos no Brasil restaurantes especializados em culinária japonesa. O sushi, feito com arroz, legumes e algas, é um dos pratos mais conhecidos. Tem as festas também, né? A gente viu a parte da culinária, agora a gente vai ver a parte das festas. Olha aí, Festa da Uva ocorre todos os anos, principalmente nas cidades da região sul do país. Essa celebração homenageia os imigrantes italianos e normalmente tem música, dança e muita comida italiana. As festas Pomerana ocorrem nos estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Em homenagem à cultura alemã, essa festa é composta de lojas com produtos típicos, feiras artesanais e exibições de danças típicas. Festival do Japão já se tornou tradição em São Paulo. Nesse grande evento, comemoramos desde 1998. São realizadas apresentações de danças, exposições artesanais e oficinas. Agora aí, vocês vão ver, observe o gráfico. O título do gráfico: Número de imigrantes que chegaram ao Brasil e seus países de origem. Letra A. O gráfico traz informações sobre os imigrantes que vieram ao Brasil em qual época. Então, qual foi a época? De 1872 a 1929. Qual é o país de origem da maior parte dos imigrantes nesse período? Circule de vermelho no gráfico. Qual é o país que veio mais imigrantes aqui? São os italianos. Então, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vão circular. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Vocês vão colocar a numeração dos italianos, do gráfico dos italianos, aí na letra C. Entre os países que apareceram no gráfico, qual deles é o lugar de origem de menor número de imigrantes? Circule de azul.
Então, o que tem menos imigrantes, que vieram menos imigrantes para cá, são os japoneses. Então, vocês vão circular de azul. Quantas pessoas desse país vieram para o Brasil nesse período? Vocês vão colocar o número. Os imigrantes no Brasil atual. Na atualidade, existe um grande número de pessoas que deixam seus países e migram ao Brasil. Os motivos para essas pessoas mudarem de país podem ser variados, como a busca das melhores condições de vida e a procura por oportunidades de emprego. Aí vocês estão vendo imigrantes da Bolívia que vendem produtos típicos do país, né, nas cidades de São Paulo. Caso dos refugiados. Quantas pessoas deixam seu país de origem por motivos como guerras, catástrofes naturais, violência ou perseguições políticas, dizendo que elas são refugiadas? Por estar em situação de perigo e insegurança, um refugiado deve receber suporte e auxílio para que possa se estabelecer no país de destino. Existem muitas leis internacionais que buscam garantir esses direitos aos refugiados. Porém, nos últimos anos, vários países têm recusado o acolhimento dos refugiados, deixando essas pessoas sem nenhum tipo de auxílio. Aí a gente vê a página Cidadania no Dia a Dia. Os haitianos no Brasil. O Haiti é um país extremamente pobre, que fica localizado na América Central. Em 2010, o Haiti sofreu um grave terremoto que causou muitas mortes e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Dessa forma, nos últimos anos, um elevado número de haitianos tem imigrado para outros países, inclusive o Brasil. Quando chegam ao Brasil, muitos haitianos têm dificuldade em se adaptar. Porém, diversas iniciativas têm colaborado para promover a imigração dessas pessoas à sociedade brasileira. Aí tem uma notícia. Evento promove a integração dos imigrantes que escolheram o Brasil como lar. Para quem gosta de experimentar comidas novas e trocar histórias e experiências, o Piquenique Sabores do Mundo é um programa perfeito. O evento será no domingo, no Parque Ana Lídia, e vai reunir a culinária de vários países. As comidas serão feitas por refugiados que residem no Distrito Federal. No cardápio, sanduíches paquistaneses, doces e salgados sírios, empanadas colombianas, wafer congelados, congoleses. Então, a gente está vendo aí empanadas aqui, parece muito com pastel de forno que a gente chama, né? O que trata a notícia? Né, da integração dos imigrantes que escolheram o Brasil como lar. Qual é o evento que está sendo divulgado? O evento o quê? Que promove essa integração dos imigrantes. Qual é a importância da iniciativa como essa? É a integração dos imigrantes, para que eles se sintam acolhidos aqui no nosso país. Bom, crianças, por hoje nós terminamos um pouco de história. Vocês vão guardar o material e tem também hoje uma outra atividade para vocês da apostila lúdica. Então, terminando essa atividade aqui, comecem a da apostila lúdica. Até terça-feira.